Era então Jefité valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os momentos que estamos vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo, é notória a falta de amor. Me pergunto então quando é que virá o Senhor. O mais interessante é que em meio a esta onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestido de toda armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalha, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem luta, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Por ser filho de uma prostituta, foi rejeitado. Rejeitaram aquele que podia resolver o problema. Não estaríamos muitos de nós rejeitando hoje aquele que pode resolver o problema, rejeitando aquele que tem a resposta, aquele que tem a solução. É como aquele doente que rejeita os cuidados do médico. Muitos rejeitam os cuidados do médico. Quantas pessoas são assim? Elas dizem: não, eu não vou ao médico. Estão doentes, precisam de ir ao médico, ser medicados, mas eles rejeitam o cuidado do médico. Dificilmente aquele doente vai resolver o seu problema se ele tem tanta rejeição quanto ir ao médico, quanto a tomar o remédio, quanto a aderir medidas preventivas. Ele está rejeitando o que pode resolver o problema, rejeitando aquilo que pode lhe salvar, que pode lhe curar. Muitos são assim. Há muitas pessoas que às vezes eles também rejeitam aquele que pode lhes libertar. Quantos estão, quem saiba, me ouvindo agora? Muitos que me ouvem nesse momento podem estarem oprimidos e tentam resolver o problema da opressão com medicamentos.
medicinais, e nada contra os medicamentos medicinais. São bons, nada contra a medicina, é um meio estabelecido, deixado aqui por Deus, também para que possamos recorrê-lo. Mas muitas vezes há pessoas que buscam na medicina solução para problemas espirituais e acabam buscando em medicamentos medicinais um livramento, uma libertação para a sua opressão. Ou seja, ignoram ou então não percebem muitas vezes que seu problema não é um problema natural, mas é um problema espiritual. Ele não percebe que o seu problema é espiritual e acaba rejeitando aquele que pode resolver o problema. Ou seja, rejeitam aquele que pode e que se manifestou neste mundo para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que há muitas almas oprimidas, mas muitos inadvertidamente rejeitam aquele que pode libertar as almas das mãos do diabo. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas muitos rejeitam. Por um motivo ou outro, eles acabam ignorando seus problemas, acabam ignorando que eles são problemas espirituais e recorrem apenas meios naturais, rejeitam aquele que pode definitivamente trazer a libertação, a vitória. O rejeitam, ou seja, rejeitam a Jesus, porque os seus irmãos, os judeus, Jesus disse que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muitos hoje o rejeitam, porque os seus irmãos judeus, vamos dizer assim em nossa meditação, porque os seus parentes religiosos mancharam a sua reputação. Assim como estou fazendo aqui um paralelo entre Jesus e Jefité. Por que rejeitaram a Jefité? E por que rejeitam a Jesus? A Jefité rejeitaram-no porque ele era filho de uma prostituta. Mancharam então a sua reputação. Ele não era um que se prostituía. Ele nunca se prostituiu com aqueles deuses estranhos. Mas o rejeitaram por causa de porque alguém manchou a sua reputação. Assim como muitos hoje rejeitam a Jesus, não porque Jesus se prostituiu, não porque Jesus se manchou, como dizem aquela visão diabólica, que tentam lançar sombras sobre Jesus, máculas sobre Jesus, dizendo que Jesus adulterou com Madalena, que Jesus prostituiu. Não, Jesus nunca adulterou. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele não caiu. Ele não adulterou, ele não prostituiu, ele não mentiu, ele não roubou. Muito pelo contrário, ele cumpriu ao pé da letra toda a Escritura. E ele chegou a dizer: se alguém pode me acusar de pecado, que faça isso. Ninguém podia acusá-lo de pecado, de deslizes. Mas muitos rejeitaram a Jesus e ainda rejeitam a Jesus hoje por causa daqueles que lançaram sombras sobre ele. Lançaram sombras sobre Jefité e o rejeitaram. Lançaram nos dias que Jesus estava na terra sombras sobre Jesus, dizendo que Jesus era filho bastardo, filho ilegítimo, dizendo que Jesus era filho do adultério, que José e Maria haviam pecado antes do casamento. Era tudo que aqueles fariseus, chamados em Mateus 23 de hipócrita, era tudo que os hipócritas poderiam fazer: tentar manchar a reputação de Jesus. Tentaram manchar a reputação de Jesus. E muitos naqueles dias rejeitaram a Jesus porque alguns haviam manchado a sua reputação. Os fariseus hipócritas levaram o povo a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo.
levaram a multidão a pensar mal acerca do nascimento de Jesus, acerca da idoneidade, acerca da pureza, acerca do ministério de Jesus. E muitos rejeitaram a Jesus porque os próprios judeus, porque o povo mais religioso da terra, que viviam no lugar mais religioso do mundo, Jerusalém, mancharam a sua reputação. Mas a história se repete. Muitos hoje também não têm fé, estímulo para poder aceitarem a Cristo, porque os seus chamados seguidores, chamados discípulos de Jesus hoje, ou representantes, também têm lançado sombras sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, rejeitam este grande guerreiro que é Jesus, como era Jefté ali, naquela terra de Israel, um grande guerreiro, sempre disposto, nunca cansado, sempre presente ali para guerrear as batalhas para seus irmãos, os israelitas. Mas eles o rejeitaram, assim como muitos hoje têm rejeitado o grande guerreiro Jesus, rejeitando um grande guerreiro. É assim que estava a humanidade nos dias de carne de Jesus, quando ele mesmo esteve aqui em um corpo que veio ao mundo fora da via pecaminosa. Era como estava a geração na era dos juízes, na era em que viveu Jefté na terra. Naquele tempo dos juízes, rejeitaram o maior guerreiro que havia em Israel. Nos tempos de Jesus, rejeitaram aquele que veio para guerrear. Como disse o apóstolo São Paulo no livro de Efésios, ou carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Aquele que veio para guerrear, mas não contra a carne e o sangue, mas sim contra as hóstias da maldade, contra as potestades dos ares. Sim, não contra a carne e o sangue. Jefté contra a carne e o sangue, mas Jesus não contra a carne e o sangue. E tal como rejeitaram Jefté, também rejeitaram a Jesus e disseram: crucifica-o. Assim como os fariseus e saduceus, os essênios, os religiosos daquele dia, rejeitaram aquele homem chamado Jesus e o crucificaram. Também temos, ou esta geração também tem rejeitado esse grande guerreiro. Jefté o rejeitaram porque Jefté era filho de uma prostituta. Mas tem que ser reconhecido isto. Era filho de uma prostituta, mas ele jamais havia se prostituído com algum deus estranho. Era filho sim de uma prostituta, mas ele temia ao Deus de Israel, não adorava deuses estranhos. Mas ele não tinha pecado de idolatria sobre a sua vida, não carregava essa mácula. Ele temia ao Deus de Israel. Tentaram ferir a reputação dele, tentaram invalidar o seu ministério, tentaram invalidar o seu ofício. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. Assim como Jesus, quando esteve na terra, não era ele filho de uma prostituta, era filho de uma virgem, mas também tentaram invalidar o seu ministério, tentando lançar sobre ele a mesma mancha que lançaram sobre Jefté. Ou seja, Jesus, você logo percebe isso quando Filipe disse para Natanael: encontrei o Messias. A primeira coisa que Natanael perguntou era: de qual denominação que ele veio? Foi a primeira pergunta. Quando Natanael perguntou de onde ele vem, Natanael queria saber em qual convenção ele estava inscrito. Natanael queria saber de qual denominação ele vinha, para poder dizer se era digno de credibilidade ou não. As pessoas olham muito para denominação. Era isso que Natanael estava perguntando, de que denominação ele veio. E quando Filipe disse: ele veio de Nazaré, a primeira coisa que Natanael disse é: mas viria alguma coisa boa de Nazaré? Cidade pequena, desprezível, vilarejo pobre, tão violento, tão cheio de problemas. Viria alguma coisa boa ali daquela cidade de Nazaré? Ou seja, de que cidade ele era? Era isso que Natanael estava perguntando. De que denominação ele está vindo?
Era com isso que Natanael estava preocupado. Em qual convenção ele está filiado? Era com isso que Natanael estava preocupado, com a sua mente naturalista. Como se Deus se preocupasse com cidades, ou como se ele se preocupasse com denominação. Deus não está preocupado com denominação. Deus não está preocupado com cidades. Deus está preocupado com os seus filhos. Deus está preocupado com aquele que havia se perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Deus não está preocupado, meu amigo, com cidade, se é de Nazaré, ou se é da Galiléia, ou se é de Belém. Deus não está preocupado de onde ele veio, de qual denominação ele veio, de qual cidade ele veio. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com os seus filhos. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eles estavam preocupados, era se Jefté era filho ilegítimo, paralelo de Jefté e Jesus. Estavam preocupados se Jefté era filho ilegítimo, se ele havia vindo de uma denominação memorável, conceituada. Estavam preocupados se Jesus havia vindo de uma cidade nobre, ou se ele havia nascido da casa de um sacerdote, ou algo assim. Jefté, por ser filho ilegítimo, foi expulso pelos seus irmãos, por sua família, por sua cidade, mas ele era um guerreiro de Deus. Rejeitaram Jefté porque não veio de sua denominação. Rejeitaram a Jefté porque não veio de acordo com a sua ordem moral. Assim como nos dias de Jesus, rejeitaram Jesus porque não tinha vindo de acordo com suas ideologias. Eles pensavam que Deus iria abrir no céu uma escada de ouro e que o Filho do Homem, o Messias, iria descer pelas escadas, pelos corrimães dourados da eternidade. Eles pensavam assim. E como Jesus não veio em uma escada de ouro, ou pelo menos como Jesus não nasceu da casa de Anás, de Caifás, da casa do sacerdote ou do sumo sacerdote, eles também rejeitaram Jesus, que viria a ser aquele grande guerreiro, a ponto de Isaías 61 ter profetizado e dito que ele viria a colocar em liberdade os cativos. Rejeitaram a Jesus, aquele grande guerreiro que veio para abrir os olhos dos cegos, que veio para levantar os paralíticos, que veio fazer o mudo falar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Eles rejeitaram aquele grande guerreiro porque não nasceu na casa do sacerdote, porque não desceu na escada de Jacó, não desceu de acordo com a visão deles em uma escada de ouro dourada, mas muito pelo contrário, desceu o Monte das Oliveiras, montado sobre um jumentinho, como o profeta Zacarias havia profetizado no seu capítulo de número 9. Rejeitaram a Jesus porque não tinha vindo de sua denominação. Quando Gileade estava em aperto, depois você leia o livro de Juízes, capítulo de número 11, mandaram Jefté embora. Ele foi para as montanhas, ele foi andar com os renegados. Em Juízes, capítulo 11, versículo 3, foram andar atrás de Jefté. Somente gente que não prestava para a sociedade foram andar com Jefté quando Jefté foi expulso da sua terra. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando os seus o rejeitaram, quando o clérigo daqueles dias o rejeitaram, Jesus também foi encontrado por aqueles que eram os mais vis da terra naqueles dias. Por um São Pedro que não sabia assinar o seu nome, por um Saulo que era um ex-perseguidor da Igreja de Cristo, por uma Madalena que era uma ex-mulher vil, por um Zaqueu, um homem corrupto que defraudava os seus próprios compatriotas. E ele foi encontrado pela classe mais vil de pessoas, a ponto do apóstolo São Paulo dizer que ele escolheu as coisas vis, isto é, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia falando da loucura da salvação. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis
e as que não são, para aniquilar as que são. Jesus, andando nessa terra, andou rodeado de coisas vis, a ponto dos fariseus ficarem indignados e dizerem que ele tinha demônio porque comia e bebia com os pecadores. A ponto de Simão dizer, ele não é um profeta, senão ele não deixaria tal mulher tocar os seus pés, molhar os seus pés com suas lágrimas e secá-lo com o seu cabelo. São Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. A Bíblia nos mostra isso, que Jefté foi rodeado de levianos. A Bíblia nos mostra isso, 1 Coríntios 1, versículo 23 em diante, que Jesus foi rodeado de pessoas chamadas vis. Por que isso? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quando os seus o rejeita, Deus levanta das pedras filhos a Abraão. Deus salva marginalizados, Deus salva coxos, Deus salva mancos, Deus salva cegos, Deus salva surdos, Deus salva iletrados, indoutos, Deus salva. Foi assim quando Jefté esteve na terra, foi assim também com o rei Davi. Olha o seu exército, olha os valentes que se ajuntaram em sua volta. Eram aqueles que Israel não dava nada para eles, eram os renegados. Olha os que se estabeleceram ao redor de Jefté, eram aqueles que não valiam absolutamente nada. Olha os que se assentaram ao lado de Jesus, a ponto de Jesus dizer, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. É tudo gente simples, gente pequena. Ele disse, são todos considerados para essa grande ordem social, para essa religião do momento, são todos considerados vis e desprezíveis, a ponto de olharem para Jesus e dizerem, não, ele não pode ser o Messias. Se fosse o Messias, ele estaria acompanhado de uma classe de homens e mulheres melhores. Não puderam crer em Jesus, mas Jesus atraiu após si as suas ovelhas, ainda que para o mundo não eram ovelhas, para Jesus eram ovelhas. Ainda que para Israel não eram valentes, mas para Jefté era valente. Ainda que para Israel não eram valentes, mas para Davi eram valentes. Para Saul eles não eram valentes, mas para Davi eram valentes. Para Israel eles não eram valentes, mas para Jefté eles eram valentes. Para Anás, Caifás, os fariseus e saduceus não eram valentes, mas para Jesus eles eram valentes, porque posteriormente, depois do batismo do Espírito Santo no Pentecostes, eles até mesmo teriam coragem de entregar as suas vidas, selar os seus testemunhos com sangue, morrer pelo nome de Jesus Cristo, pela causa de Jesus Cristo. Meu amado ouvinte, que isso fique em nossos corações para a nossa reflexão no dia de hoje. Rejeitaram a Jefté porque a sua vida fosse, quem saiba, maculada por ser filho de uma prostituta. Rejeitaram a Jesus porque os fariseus e saduceus colocaram uma mancha sobre o seu nascimento e não aceitaram que ele era o Messias, não aceitaram que ele era o Salvador. Muitos têm rejeitado Jefté hoje, muitos têm rejeitado a Jesus Cristo hoje. Por quê? Porque a religião, porque os chamados discípulos, porque os chamados representantes do reino de Deus também têm maculado a Bíblia, também têm maculado a fé cristã, também têm maculado ao Senhor Jesus Cristo hoje. Esta geração está debaixo de uma mancha, está debaixo de uma terrível acusação. E muitos têm rejeitado este grande guerreiro, como Gileade rejeitou a Jefté. Mas a Bíblia diz que houve um dia que Gileade estava em aperto. Os amonitas vieram contra a cidade de Gileade, vieram contra aqueles que colocaram a Jefté para fora, vieram contra aqueles que rejeitaram aquele grande guerreiro que Jefté era. Os amonitas vieram contra Gileade. Gileade estava em aperto, prestes a ser vencida pelo exército inimigo. E quando viram que não venceria mesmo, e quando viram que não tinha mais jeito mesmo,
quando viram que agora tudo estava indo de mal a pior e que nada poderia resolver o problema, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum padre, nenhuma religião, nenhum partido político, quando viram que as coisas estavam indo de mal a pior, eles se lembraram que haviam expulsado seu libertador. Se lembraram que haviam expulsado o seu grande guerreiro Jefté. E a Bíblia diz que eles foram atrás de Jefté. Muitos são assim, rejeitam o grande guerreiro, rejeitam a Cristo para perdoar pecados, rejeitam a Cristo para o batismo nas águas, rejeitam a Cristo para a salvação da alma. Mas quando estão atacados pelos amonitas, quando são atacados pelo câncer, quando são atacados pela tuberculose, quando são atacados pela crise financeira, quando são atacados pela doença, pelas aflições, eles lembram do grande guerreiro, lembraram de Jefté quando foram atacados. Muitos só lembram de Jesus quando são atacados, quando tudo está de mal a pior. Porque quando as águas se tranquilizam, eles não querem andar com Jefté. Eles não querem viver com Jesus. Eles não querem caminhar lado a lado com Ele. Quando estão doentes e em aflição, se lembram de Jesus, aquele que eles mesmos expulsam por causa de suas denominações, por causa das suas teologias, por causa de algum constrangimento, por causa dos seus prazeres, por causa das suas vaidades. Quando estavam em aflições, em doenças, em apertos, lembraram de Jefté. O próprio Jefté disse em Juízes, capítulo 11, versículo 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, não me aborrecestes a mim, não me repelistes da casa do meu pai, vocês não me mandaram embora, vocês não me rejeitaram, por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? É a mesma situação. Jesus hoje é o nosso Jefté, mas muitos vão a ele só quando estão em aperto. Esquecem que já o mandaram embora, esquecem que não querem aceitá-lo como Salvador, querem aceitá-lo para prosperar nos negócios, querem aceitá-lo apenas para um bom casamento, querem aceitá-lo apenas para a cura do seu corpo físico, sua enfermidade. Muitos querem aceitá-lo apenas em momento de aperto, como vimos a nossa nação recentemente, passando por grande seca, estado de calamidade, a nação inteira sobre alerta, com medo de faltar água, e a geração ou a nação começou a orar, pedindo ao Deus do céu que mandasse água, mas logo que os apertos passaram, todos esqueceram de Deus, voltaram-se às suas festas, voltaram-se aos seus carnavais, voltaram-se às suas orgias, voltaram-se às suas blasfêmias. Muitos buscam Jefté apenas quando o aperto chega, o aperto financeiro, o aperto da água, o aperto das pragas, das doenças, o aperto do casamento a ponto de se arrebentar. Muitos buscam a Jesus apenas quando o aperto chega, o aperto entre a vida e a morte, talvez lá no leito de dor. Muitos o buscam apenas para se restabelecer. Porém, logo que saem, eles nem mesmo lembram mais de Jesus. O aperto da penitenciária, quantos lembram dele quando estão presos lá dentro e pegam a Bíblia e leem? Mas quando chegam aqui fora, nunca mais se vê aquela velha e antiga Bíblia. Nunca mais se vê aquele homem com os olhos molhados. Nunca mais ele procurará por uma igreja. É assim com muitos. Tem acontecido perante os nossos olhos. Muitos buscam hoje o nosso Senhor Jesus apenas em tempo de aperto. Oh, meu caro ouvinte, é triste, é lamentável, mas esta é a grande realidade. Muitas vezes rejeitamos aquilo que seria bênção para nós. Deus te abençoe.